Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal. Feliz ano novo. Começamos 2018 com mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio número 66 do seu podcast do Pittsburgh Steelers para o Brasil, direto do fambonanet.com.br. Sou Danilo Batista, mais uma vez, em mais um ano, serei seu host nesse programa. E para fazer toda a análise do incrível jogo Steelers e Browns que a gente teve no ano passado, veja só, desde o ano passado não tem jogo dos Steelers. Tem aqui Germano Coutinho. Tudo bom, Danilo? Feliz ano novo aí para todos os ouvintes, os fiéis ouvintes do podcast. E 2017 começou com Landry Jones ganhando os Browns. 2017 acabou com Landry Jones ganhando os Browns. Pensa numa maravilha. Em 2 jogos apertadíssimos, 2 maravilhosos jogos, mas graças a Deus a temporada regular acabou e agora é playoffs, meu amigo. É playoffs e vamos que vamos. É isso aí. Também nesse clima de começo de ano tá com a gente nosso chefe Ricardo Rezende. Tudo bom, Ricardo? E aí, pessoal? Feliz ano novo antes para todos. Ficamos na torcida que continuem conosco, sofrendo, nos ouvindo com esse time, o Pittsburgh Steelers. Como o Germano falou muito bem já na sua introdução, Landry Jones, mais uma vitória na sua carreira em cima do Cleveland Browns. Então, se vocês for tirar a temporada 2016, 2017, a temporada 2017, 2018, Landry Jones, 2 vitórias, Cleveland Browns, 1 vitória. É isso, meus amigos. Grande abraço. Que maravilha, então. Então, a gente vai começar por esse jogo, por Cleveland Browns 24, Pittsburgh Steelers 28, 31 de dezembro, semana 17. Não tem grandes coisas para falar desse jogo, porque o jogo não foi lá grandes coisas, mas tem alguns itens que a gente conseguiu pensar para falar para vocês. E o primeiro é exatamente ele, Landry Jones, o tão criticado reserva dos Steelers, mas que, como o Ricardo e o Germano já frisaram, 2 jogos, 2 vitórias contra o Cleveland Browns. O que vocês têm do Landry Jones pra gente hoje? É bom destacar nessas vitórias do Landry Jones que foi com a turma do Nevão, como o amigo Hit Mil Grau, nosso grande parceiro no Twitter, apelidou os jogadores que estavam em campo no domingo. Então, é sem Bell, é sem Antonio Brown que o Landry Jones entra e consegue jogar o mínimo para vencer uma partida. Eu sei que tem muita gente, muitos críticos do Landry Jones, ele não é uma das pessoas mais queridas dentro do roster do Steelers, mas no domingo, a gente olhando o número, não tem como criticar a partida dele. Ele deu um passe horrível, medonho, que foi interceptado, mas os demais, ele jogou o suficiente para poder ganhar. Então, Landry Jones, 23 de 27, 239 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação. O rating dele foi superior a 100 nesse jogo. O coitado no segundo tempo perdeu o BJ Finney, que se machucou, e improvisaram o Chris Hubbard, que é outro coitado, que sofreu com 3 snaps quando o time estava caminhando no campo. As 3 vezes comprometeu completamente o ataque, e foi por isso que o Steelers não anotou mais pontos. Então, queiram ou não queiram, o Landry Jones é o backup dos Steelers. E a gente pode considerar ele, sim, na minha opinião, vai ser controversa, mas confiável. O cara, quando entra, dá conta do recado. A gente não vai esperar que ele conduza a campanha para a vitória ou coisa desse tipo. A gente lembra da derrota que o Landry Jones teve ano passado contra o Kansas City Chiefs fora de casa. A gente não pode classificar o Landry Jones do jogo daquele. Segue a vida com o Landry Jones. Em termos de backup, pelo que a gente vê de Landry Jones, com todo respeito ao Charlie Batch, já é um upgrade. Mas eu espero, novamente, não ver o Landry Jones em campo com a camisa dos Steelers. Para entender o motivo, né? A gente quer ver o Big Ben em campo e também o Landry Jones é a resposta para o futuro. Mas, se vier o caso, se tiver que entrar, provavelmente vai dar conta do recado. Se os times da NFL não conseguem nem encontrar 32 quarterbacks para serem titulares incontestáveis, então a gente não pode querer muito mais de um backup. Existem backups melhores que o Landry Jones na liga? Existem. Mas ele tem provado, jogo após jogo, nas chances que ele teve no decorrer dessas temporadas, que
E para um backup, nós estamos até, como o Ricardo falou, bem servidos. Eu não sou fã do Landry Jones, nunca fui. Inclusive, eu queria ter visto o Dobbs jogar no jogo contra os Browns, até porque a mística relacionada ao Dobbs é maior, a gente nunca viu ele jogando. Em Tennessee, ele demonstrou ser um quarterback um pouco diferente do que a gente está acostumado, ser um quarterback mais móvel, que corre com a bola. Então, por essas outras coisas, eu preferia ter visto o Dobbs em campo. Mas o Landry Jones, como o Ricardo bem pontuou, deu conta do recado, ganhou o jogo, teve algumas decisões questionáveis, mas é normal, até pela falta de ritmo de jogo mesmo. Não ajudou o fato do BJ Finney, que era o nosso center, ter se machucado. Tivemos que improvisar o nosso tackle lá. Então, o Chris Hubbard, que agora eu lembrei o nome. Então, assim, nada a comentar demais sobre o Landry Jones. Ele fez um trabalho bom e é esperar que ele não veja mais o campo até o final da temporada, até o final dos playoffs. Fez aquilo, é o game manager, né? E fez o game manager com, como a gente falou, com os principais playmakers do ataque, que é o Brown, que é o Bell, e ainda servido sem as duas principais peças da OL, que é o De Castro e o Pouncey. E ele anotou 21 pontos nos 2 primeiros quartos. O ataque parou depois, mas novamente parou porque era o Chris Hubbard ali dando um snap emocionante. O cara não vai no treino durante a semana fazer snap. A gente pensa que é fácil, mas é complicado por sei lá e ficar under center, algo que você não está acostumado a fazer. Você lê a defesa adversária e ir lá e fazer um snap. Isso não é a coisa mais simples do mundo. O BJ Finney é backup imediato do Pouncey. Ele joga de guarda, mas é essa posição híbrida. Então, talvez serve para a gente valorizar mais a posição de center, que a gente vê que acontece quando improvisa o garoto ali. Mas, brincadeiras à parte, Germano pontuou bem. Tem time que pena para achar um quarterback titular na NFL. A gente não está falando que Landry Jones é nível para ser titular, mas é o que a gente pode esperar de um backup ganhando um salário mínimo no universo da NFL. E ele entrega. O que ele tem que entregar no domingo, ele entregou enquanto teve condições. Novamente, a gente não quer ver ele em campo, mas se ele tiver que entrar, também não será o fim do mundo. Eu, particularmente, também preferia ver Joshua Dobbs em campo, só por motivos de... Começa a ver o que é que tem de verdade nesse jogador jogando contra profissionais motivados a entrar em campo, porque não é totalmente o caso em pré-temporada. O Browns estava ali tentando evitar um 0-16 que acabou vindo. E, cara, não só acabou vindo, como os caras vão fazer um desfile ao redor do estádio. Isso vai ser para ser em forma de 0 mesmo. E tem patrocínio promovendo o desfile, mas questões de mercado. Eu amo Cleveland. Cleveland é maravilhoso, bicho. É um universo à parte na NFL. Mas enfim, se Landry Jones entrou e deu a vitória, é o que interessa para a carreira do cara, é isso aí que vai contar depois. Em termos de... Eu vou já deixar anotado, anote na sua mente aí, amigo ouvinte, ou pegue seu caderninho e anote, uma das perguntas que a gente vai fazer num programa, as interrogações da off-season, eu prometo que a gente vai ter esse programa, é quem vai ser o quarterback 2 dos Steelers no ano que vem, considerando, claro, a hipótese do Big Ben continuar. Se é Landry Jones ou se é Joshua Dobbs. Porque o contrato do Landry Jones tem mais um ano ainda, então a gente vê o que é que vai fazer. Então, a gente falou desse jogo, Landry Jones, a gente mencionou aqui a famosa turma do Nevão, Hit 1000 graus, você tá de parabéns, muitas palmas para você, porque o termo é maravilhoso. Linha ofensiva acabou sendo bem rotacionada nesse jogo. O outro destaque que tem para a partida é o desempenho de Juju Smith-Schuster, 9 recepções, 143 jardas e um touchdown aéreo, mais 96 jardas e touchdown de retorno de kickoff. Curiosamente, 96 é o ano do nascimento desse rapaz, 21 anos, jogando como um wide receiver 1 num dia em que ele precisou ser wide receiver 1. O que é que vocês têm de Juju Smith-Schuster de hoje? É a melhor coisa que poderia acontecer para o Steelers nessa temporada entrando em playoffs. Juju entra na classe do que a gente brincava ano passado do sobrenatural de Almeida. Era o que a gente precisava para esse ataque fluir mais do que já anda normalmente, mas que a gente parecia estar ignorando e que encontrava essa resposta só no Martavis Bryant. Então, quando o Juju foi selecionado no draft lá em abril,
críticas foram direcionadas ao Steelers, como é que você seleciona um wide receiver, a gente tem um wide receiver, Bryant tá voltando, Eli Rogers jogou bem temporada passada, coisa desse tipo, e o pessoal identificou o talento nesse menino, e a gente está usando ele da melhor maneira possível. O Juju terminou com um novo recorde de jardas recebidas por um rookie com 917 jardas em uma temporada e liderou também os rookies nessa temporada com 917 jardas recebidas. O Juju já está se mostrando ser um playmaker, um game changer. A gente no ataque mostrou que estava com dificuldade porque o BJ Finney saiu. E o Juju vai lá e retorna o kickoff para touchdown, que ninguém nem sabia mais o que era. Fazia 7 anos que os Steelers não tinham retorno de kickoff para touchdown. E quem fez na época era o então desconhecido Antonio Brown, lá em 2010, que por enquanto era só uma escolha de 6ª rodada perdida no draft. Juju chega no domingo e faz isso quando absolutamente ninguém esperava. Então, é um cara com mãos confiáveis, o timing que ele tem para receber a bola é muito bom, as rotas que ele percorre é algo extremamente preciso, e é como o Le'Veon Bell falou, Juju é o menino de 21 anos, 20 anos, o melhor que a NFL já viu. Ou ser ousado mesmo, ou ser bold aqui. Eu não lembro de ninguém tão novo causando tanto impacto na liga. O Chazier entrou com 20 anos, o Tweet também chegou com 20 anos, mas a gente não via o boom que eles faziam na liga até quando entraram na NFL. O Juju, com menos de 16 jogos na vida profissional dele, já está destruindo, se mostrando um wide receiver, como o Danilo bem falou, número 1, como ele jogou no domingo. Então, o Juju Smith-Schuster foi a melhor coisa que aconteceu no Steelers nessa temporada. Eu fui contra a escolha dele no momento do draft, porque eu não via motivo para draftarmos um wide receiver, tendo em vista a nossa força na posição, e ainda mais draftar um no segundo, e ainda mais draftar um na segunda rodada. Achei muito cedo, mas ele tá calando minha boca com facilidade. Juju realmente... Que fique claro que eu também critiquei, não gostei, não. Também não via necessidade na época para a escolha. Então, tô dando minha cara, ainda vai dar cara a tapa. De fato, a gente não esperava tamanho sucesso de Juju. Acredito eu, Ricardo, que 90% da torcida dos Steelers não gostou da escolha. E quando eu falo não gostou, pelo menos achou estranho. Exatamente. E já começa aquelas conclusões precipitadas. No off-season ele se machucou, aí ele chegava nas redes sociais daquele jeito palhaço dele, gravava vídeo que ele parecia não estar muito focado. Aí o pessoal já falava, o menino não tem foco para jogar na NFL, o menino está vislumbrado, 20 anos já, coisa desse tipo. Mas o que ele está fazendo em campo é o que importa, pô. Acho que na época ninguém imaginava o impacto que o Juju já daria esse ano do que ele tá dando no ataque. Justamente. Não foi à toa que ele ganhou o prêmio entre os jogadores da equipe como o melhor rookie, o rookie do ano, né? Então, assim, as atuações dele falam por si só, falam por si próprias. Então, o Juju tá tendo uma temporada fantástica, chegou perto de 1.000 jardas recebidas num time que tem o Antonio Brown, que tem o Martavis Bryant, que tem o Le'Veon Bell, que também tem muita recepção. Inclusive, o Le'Veon Bell, se eu não me engano, ficou no top 10 de recepções na temporada, sendo running back, que é totalmente absurdo. Então, assim, o Juju tá calando a boca de muita gente, inclusive as nossas. Então, essa atuação dele contra os Browns só serviu para solidificar mais ainda o quão boa essa escolha foi e o quanto a gente estava errado em criticar o Colbert, o Tomlin, enfim, o pessoal que decidiu fazer essa escolha. Deixa eu adiantado também para os ouvintes que premiação de melhores da temporada é uma coisa que a gente vai fazer assim que ela acabar, provavelmente ali no meio de fevereiro, depois que a gente tiver todos comemorados o nosso 7º troféu. Então é isso, a gente fechou a temporada regular com o nosso 13-3. A gente perdeu para Chicago, perdeu para Jacksonville, perdeu para New England. Pessoal, esses. Tenham em mente que era um calendário razoavelmente mais simples do que o do ano passado, então por isso a gente teve um desempenho tão tranquilo, e nem foi tão tranquilo quanto devia ser, mas isso a gente também discute depois que a temporada acabar. Vamos seguir aqui, porque eu não sei se os ouvintes ainda tá na memória de vocês. Quando começou a temporada,
a gente tava discutindo a saída de Lawrence Timmons, e logo depois que ele saiu, deu aquele rolo lá na semana 2, que ele pegou um avião para Pittsburgh, não foi jogar em Miami como ele devia, e deu mó merda, deu mó rolo por lá, foi suspenso pelo time e tudo. Então os caras que saem daqui, relevantes, não conseguem só sair e ficar tudo tranquilo, na paz, é jogador do time e acabou. Tem que ter polêmica, e claro que com James Harrison ia continuar a polêmica, a gente já teve aquela ampla discussão na semana passada, e meteram mais um capítulo nesse livro com as declarações do próprio James Harrison. Então, a semana passada a gente dissecou muito esse assunto. Obviamente, na época, na hora, a gente não tinha conhecimento ainda dos atos que o James Harrison fazia no vestiário, que parecia estar prejudicando principalmente os outros linebackers, que foi quem mais vieram ao público reclamar da postura dele. Então, no momento em que ele assinou com o New England, já veio o Bud Dupree, postou uma gracinha na internet, veio o Tickle também postou uma gracinha na internet, chegou o Mike Mitchell, postou na internet, etc. Mas até então a gente também não sabia o que havia acontecido. No dia seguinte, ao fim do treinamento, isso na quarta-feira passada, o Pouncey, a gente sabe que o Pouncey é aquele cara dos jogadores, podemos dizer. Não é um capitão que não está escrito em um papel. É um líder entre os jogadores. Então o Pouncey chegou e falou para o vestiário, para a imprensa, após o treino, tudo que o Harrison fazia e que o legado dele em Pittsburgh havia sido apagado diante dos atos que ele estava fazendo. Então foi de conhecimento que o Harrison ele não treinava, não queria treinar porque teoricamente ele sabia que não ia jogar. O Harrison também não queria ajudar os mais jovens dentro de campo a ter um depth muito jovem, o Dupree, o Tickle, o TJ Watt. Ele não queria ajudar. E nos encontros da defesa de posição, ele ficava dormindo e roncando em voz alta para atrapalhar de propósito o que o Joey Porter estava querendo transmitir. Então, todos esses atos acabaram resultando, porque a gente aí sabe que foi a dispensa dele. E alguns dias depois o Harrison chegou no Instagram para falar que havia pedido dispensa 3 vezes dos Steelers e não ia dispensar ele. Mike Tomlin não queria dispensar o James Harrison. Mike Tomlin protegeu o James Harrison, na minha opinião, porque a gente via que o James Harrison estava no Injury Report, doente, com dor nas costas, e no minuto seguinte postava vídeo no Instagram, pegando peso, malhando, etc, etc e tal. Então, isso, para minha opinião, era o Tomlin não querendo despertar nada, querer falar que o Harrison está machucado, por isso ele não treinou, quando não era a verdade. E minha opinião se mantém a mesma. Não mudo muita coisa não diante dos atos do Harrison. Obviamente perdeu a moral comigo, mas continuo desejando a felicidade na vida dele. O cara estava frustrado, não reagiu da melhor maneira possível, mas é um ser humano. Então, quem sou eu para ficar julgando o James Harrison? Se estivesse influenciando dentro de campo, tranquilo, mas não está influenciando. Como a gente sabe, domingo a gente quebrou o recorde de sacks da história da franquia com 56. Terminou a temporada como líder em sacks também. Esse resultado de uma variante que o Steelers não teve nos últimos anos, quando teve um volume muito grande de sacks. Quem teve mais sacks nessa temporada foi o Hayward, com 12. 17 jogadores diferentes tiveram sacks com a camisa do Steelers. Era sack de todo mundo. O Joe Hayden teve o primeiro sack na carreira, Hilton teve jogo com 3 sacks, enfim. E vem dizer que isso tudo, os atos do Harrison, felizmente, não influenciaram dentro de campo, que a gente sabe o que aconteceu. Então, seja feliz lá em New England, é isso que eu tenho a falar sobre ele. Olha, essa situação toda do Harrison deu muito pano pra manga.
acho que todos nós vimos a reação dos jogadores, depois a resposta do Harrison, enfim. Eu não vou, o Ricardo já comentou bem, acho que todo mundo já tá meio que saturado disso, todo mundo já viu 1000 opiniões a respeito do que aconteceu. Eu não vou nem me adentrar nisso, não vou nem opinar, porque eu acho que nos programas anteriores eu já dei minha opinião, e eu só tenho, assim, uma coisa a dizer. No jogo dos Patriots, agora que ele jogou, ele teve 2 sacks, no qual foram basicamente as últimas 2 jogadas da partida, o que não significa muita coisa, já era final de jogo, o jogo ganha, enfim, mas ele ganhou do Beachum, do Kelvin Beachum, que jogou aqui, que conhecemos bem, e conseguiu derrubar o quarterback 2 vezes. Esse era justamente o meu medo, porque o Harrison pode criar um sack do nada, a gente sabe muito bem disso, e enfim, né, já falei bastante, não vou me alongar mais não. Próximo tópico. Só pra gente amarrar esse assunto do Harrison, algo ficar como reflexão aos amigos ouvintes sobre a figura do Harrison como um todo. Ele, no texto, ele fala que é um competidor. É um competidor, sei lá o quê, blá, 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 clichê, etc e tal. Ele gostou de competição, que quando se viu no banco de reservas, fez o que fez. Então, eu disse, cada um reage da maneira que quiser. O Harrison entrou na NFL, ele entrou do mesmo jeito que o TJ Watt e o Bud Dupree, obviamente dadas as devidas proporções que foram escolhidas pela rodada, e o Harrison era um undrafted, mas a gente já falou semana passada do cenário que o Harrison ganhou snaps para entrar na liga, e quando ele se viu diante disso, ele se desesperou e que ele quis ganhar no grito e conseguiu ganhar no grito sendo dispensado. Então, isso tudo sobre o caráter do jogador e muito sucesso para ele. Próximo top. Eu só desejei 2 coisas, assim. Muito sucesso na vida pessoal, mas que, ele ganhasse uma camisa de linebacker na faixa do número 40, não é querer demais, vai, até porque o 92 dele já estava ocupado em New England, bobagem, arrancaram a camisa do moleque e deram pra ele, e a outra coisa era só um one and done nos playoffs, ser eliminado assim, com um joguinho, eu tava tranquilo. Mas, vamos lá, né? Vamos ver o que é que o destino reserva nessa novela aí. Vamos seguir em frente. A gente viu, nessa temporada 2017, a gente subir para o melhor time em termos de sacks, a melhor defesa em número de sacks conseguidos na temporada. O que foi que aconteceu para dar essa virada de chave? O que foi que aconteceu para ter essa evolução inteira? Assim, sendo que ano passado a gente estava uma defesa em termos de sacks no começo lamentável e tivemos que ativar exatamente ele, James Harrison, para salvar o desempenho naquele ano. Bom, eu vejo 2 grandes razões para esse aumento no desempenho, para essa melhora. A primeira foi uma mudança de pessoal, e quando eu falo mudança de pessoal, na verdade eu quero dizer uma mudança de esquema. Todos nós sabemos que a nossa defesa joga na base 3-4, ou seja, 3 linhas defensivas, no qual 2 são defensive ends de 5 technique, e 1 é o nosso nose tackle, que geralmente joga em 1 ou 0 technique. 0 technique é quem fica de frente pro center, 1 seria entre o center e o guard, e por aí vai. Mas enfim, sabemos que a nossa base é essa, porém, no decorrer do jogo, jogamos mais de 60% em outro esquema, que a gente bota 4 jogadores na linha, 5 jogadores na linha, enfim, a gente vai alterando de acordo com o jogo. E então essa mudança no esquema ajudou bastante, com a maior liberdade para os nossos defensive ends, o Cameron Hayward e o Stephon Tuitt, a maior liberdade desde o ano passado para eles irem atrás do quarterback, o que significou essa temporada maravilhosa do Hayward com 12 sacks. O Tuitt também teve uma temporada boa nesse quesito. Então o primeiro ponto para mim foi esse. E o segundo, para mim, foi um maior envolvimento de blitz exóticas. Quem acompanha o podcast em 2016 sabe que uma das coisas que eu mais reclamava da defesa era a falta de blitz vindo da secundária, a falta de blitz, digamos assim, de blitz diferentes. Então, nessa temporada, o Keith Butler mudou um pouco o estilo dele e acabou utilizando mais os cornerbacks, mais os safeties para irem na blitz, e deu certo. O Mike Hilton tá aí, que teve um desempenho fantástico na temporada nesse tipo de jogada. O Sean Davis também foi muito bem. O Vince Williams, poxa, sensacional, 8 sacks vindo da posição de inside linebacker. Então, resumindo, em minha opinião, acredito que esses 2 pontos foram essenciais para essa melhora significativa de um ano para outro. Sim, como o Germano pontuou, tem variáveis nisso para que
o pass rush tenha melhorado. Então, Tony e Butler encontraram o equilíbrio que eles tanto buscavam, podemos dizer, nos últimos anos, que é recuar o TJ Watt e o Bud Dupree contra dois outside linebackers com essa capacidade de você conseguir recuar um pouco. Isso gera confusão na linha ofensiva, que não sabe para onde está vindo, dá espaço para que entre o cornerback, como Mike Hilton, entre o safety em blitz e consiga fazer isso. Isso a gente não conseguia temporada passada, e quando conseguia, tinha um risco muito grande de gerar uma big play, porque Butler apresentava desespero e mandava todo mundo atrás do quarterback. Agora a gente não vê, não. Teve uma jogada no segundo touchdown do Riggs, no primeiro touchdown do Riggs, perdão, foi pelo meio. Deu errado, beleza, mas só para pontuar, só para exemplificar o que aconteceu, que foi o TJ Watt que caiu para a cobertura e estava em cima dele e por pouco não conseguiu impedir a recepção. Isso acabou deixando um buraco na secundária. Mitchell e Davis ficaram perdidos, touchdown do Brown. Isso acontecia na temporada passada com mais frequência do que a gente imaginava. Esse ano, quando a secundária era queimada, não é por conta de gente em blitz, era mais confusão e falta de comunicação, e isso é o que a gente precisa trabalhar bastante ainda. Chegando agora em janeiro, em termos de pass rush, o melhor na história da equipe. Como eu falei anteriormente, 17 jogadores diferentes tiveram sec. Todo mundo teve sec. Joe Hayden teve o primeiro sec da vida. O LG Forte não tinha um sec desde 2013, 2012. Não lembro agora. Teve um no domingo. Tyson Alualo nunca teve um jogo com 2 secs. Teve no domingo. Também é resultado dessa pressão pelo meio que a gente está deixando o pessoal da linha com mais liberdade. O pessoal da DL do Steelers tinha um role muito tático. Eles meio que abriam caminho para quem viesse de trás ou dobrasse em cima dele para deixar o outside linebacker em matchups favoráveis para eles mesmos chegarem no quarterback. E isso está mudando. O Hayward dessa temporada foi absurdo com pressão pelo meio. Tweet também. O Hargrave a gente já sabe quão exímio pass rush ele é. E o Vince Williams foi um absurdo. O Vince Williams foi o jogador mais off-ball. Off-ball não está na linha de scrimmage com mais sacks na NFL com 8. Fizeram um bom trabalho nesse quesito. Em janeiro a gente sabe como o pass rush é importante para ganhar jogo. E a gente traz com essa crescente vendo de um jogo com 6 sacks. Temos motivos para ficar animados em janeiro. Muito bem, então vamos seguir em frente. O que a gente teve na famigerada Tomlin Tuesday, coletiva do nosso treinador Mike Tomlin, Ricardo? Então, a coletiva do Tony hoje rápida, 15 minutos, típica de bye week. Ele trouxe a atualização do BJ Finney. O BJ Finney sofreu a lesão, como a gente sabe. Ele está com a lesão no tornozelo e no quadril. Ele já estava com a lesão anteriormente, pelo que o Tony deu a entender, e piorou por conta da queda que ele levou no jogo do domingo, mas que não parece não preocupar nos playoffs. Se o Steelers fosse jogar hoje, nesse final de semana, perdão, ele estaria como questionável, e ele disse, não descartem BJ Finney ainda. Então deve estar de molho e deve estar disponível para o depth da OL no próximo domingo. E ele também falou sobre o Antonio Brown. O Antonio Brown disse que conversou com o Antonio Brown hoje pela manhã, disse que ele está se recuperando muito bem. Não falou nada se ele vai estar disponível no próximo domingo, mas também falou que se o jogo fosse nessa semana, ele começaria como um questionável para o jogo. A gente está vendo o Brown postando nas redes sociais, ele já correndo, fazendo atividades. Então, o Big Ben hoje no programa de rádio dele disse que está conversando com o Brown toda hora e que ele parece estar muito bem para jogar no jogo dos playoffs. Então, dá pra gente... Eu também acho que o Brown vai estar recuperado. Ele está bem dedicado nesse processo de recuperação. E o Brown, como a gente sabe, é o homem de ferro, é o super-homem. Teve um momento na coletiva que o Tony se irritou um pouco com os jornalistas, porque disse que eles se preocupam demais com tudo o que acontece no Steelers, basicamente, com outras palavras, porque ele deixou os titulares na reserva e teriam, teoricamente, 3 semanas para o jogo de playoffs. A gente sabe contra quem é, obviamente. E que ele disse, se eu descanso os jogadores, vocês vão reclamar. Se eu jogo os jogadores, boto eles para jogarem, vocês vão reclamar que eles poderiam se lesionar. Então eu prefiro que vocês reclamem
por eles estarem enferrujados. E depois falou, não tem como estar enferrujado, a gente está jogando desde julho. Eles não vão estar enferrujados, a gente vai trabalhar e treinar para que eles cheguem em plena forma física no domingo. O Big Ben falou, programa de rádio antes do jogo, que falou com o Tony no final do jogo contra o Texas, que queria jogar contra o Browns. Tony disse que ia pensar e o resultado a gente já viu. Nenhum titular jogou e eu acho que foi a decisão correta. A gente não pode correr nenhum risco. A gente não tinha nada a perder no domingo. Quem tinha a perder era New England. E por isso que o Patriots jogou com os seus titulares contra o Jets. Então, tenho que se preocupar aqui não. Eu também estou no time do Tony nessa hora. A gente não vai se prejudicar por conta disso, não. Só um pequeno comentário sobre isso que o Tomlin falou. Na verdade, em relação ao que... Não, deixa eu recomeçar. Só um pequeno comentário acerca desse fato de que a gente deixou os titulares de fora. Eu não concordei com a atitude do Tomlin em um ponto. E espero que vocês me entendam no que eu quis dizer. Eu não é que eu tenha achado que foi errado eles não jogarem. Eu apenas achei errado deixá-los inativos. Para mim, se porventura os Jets fizessem alguma coisa, alguma graçola para cima de New England, o que realmente era bastante improvável, eu gostaria que pelo menos o Big Ben e o Le'Veon Bell, o Tomlin deixassem ativos para o jogo. Podiam não entrar em campo, mas deixasse ali ativos para, se necessário, se a gente precisasse realmente ganhar dos Browns por algum motivo externo, que eles pudessem entrar e ajudar a gente nisso. Mas é só um pequeno comentário também, não é nada demais. Os Jets, infelizmente, não deram trabalho quase que nenhum para New England, então, no final das contas, deu tudo certo e não jogaram, ótimo, ficam descansando agora para daqui para o dia 14, um domingo, que é quando vai ser o nosso jogo, ainda sem adversário definido, como o Ricardo falou. Então, que eles descansem bastante, que o Antonio Brown se recupere e que a gente faça um belíssimo jogo. Interrompemos aqui a nossa programação porque chegou uma notícia de última hora. São exatamente 18 horas e 49 minutos, horário de Recife, porque é nesse fuso horário que a gente trabalha. Se vocês estão em Brasília, paciência. Todd Haley, nessa virada de ano, ele chegou a notícia que ele se machucou, ele caiu, mas ele não só caiu. Empurraram o cara numa briga de bar e isso deu uma lesão no quadril e a polícia está investigando. Que festa espetacular foi essa, meu irmão? Festa de ano novo do Todd Haley rendeu bastante pra ele. É a cara do Todd Haley arrumar uma briga de bar na virada do ano. Depois o Porras, ano passado nos playoffs, também arrumou uma briga de bar de jogo contra o Patriots. E agora a gente tem o Todd Haley. Pior que o Steelers, quando anunciou isso hoje mais cedo, falaram, não, o Todd Haley levou uma queda, ele vai se afastar nos próximos dias, mas não vai atrapalhar a preparação, deve voltar durante a semana para fazer a preparação normal do jogo. Semana que vem ele é esperado que ele esteja a sideline. E agora, quando a gente está gravando o podcast, chega essa notícia que, na verdade, ele foi empurrado numa briga de bar. Como o Danilo falou, está sendo investigado. Então, a gente vê daí como a figura Todd Haley é querida lá em Pittsburgh. Como as coisas deveriam estar boas também lá no Ano Novo, na cidade de Pittsburgh, para literalmente agredir o nosso coordenador de ataque. Que coisa maravilhosa. Derrubaram o coordenador ofensivo dos Steelers. Todd Haley caiu. Todd Haley caiu, rapaz. Sensacional. Nosso coaching staff tá de parabéns. Só os baderneiros. A turma confunde Fire Haley com toca-fogo no Todd Haley, bicho. Não, Danilo. Eles confundem Fire Haley com Fight Haley. Exatamente. Manchete do esporte interativo. Caiu o coordenador ofensivo do Steelers. Ah, não, isso é verdade. Ou provavelmente caiu coordenador ofensivo do time que foi derrotado pelo time que Neymar recebeu a camisa, porque tem que ter o Neymar na manchete. Ou então do marido da Gisele, né? Que essa é clássica. Do marido da Gisele Bündchen, claro. Coitado do Mike Tomlin, né? Com quem ele tem que... As coisas que ele tem que lidar durante a vida dele como treinador do Steelers. O negão não tem sossego uma semana. O bicho deve ter acordado hoje. Finalmente eu vou ter uma semana de paz na minha vida. Ter uma semana tranquila. Aí, quando vê essa notícia vaza, Todd Haley aprontando. Ei, Ricardo, tô perguntando aqui na timeline se Todd Haley sobreviveu à queda ou se vão anular a recepção. Ai,
coitado, Todd. Sensacional, meu amigo. Sensacional. Ai, meu Deus. Nesse... Grande Todd Haley. Nossa senhora. Grande abraço a Todd Haley. Grande abraço a Todd Haley. E ele esteja se recuperando bem em casa. A gente quer poder Haley bem, né? Acho que quer, né? A gente vai aproveitar a bye week pra recuperar O nosso coordenador ofensivo. Antônio Brown e nosso coordenador ofensivo também. Que bom que a gente conseguiu essa bye week. Bom, o Steelers não vai jogar na próxima semana, na semana de Wild Card, obviamente. Ficamos com a seed número 2. E com a semana 17 foi definido o posicionamento e os confrontos que vão ter nos playoffs, tanto da NFC quanto da AFC, mas a gente vai ficar na Conferência Americana porque é o que importa. Então vamos lá, a seed número 1 ficou com o New England Patriots, a seed número 2 ficou pra gente, ambos estão de folga nessa semana. Os confrontos de Wild Card, a seed 6 Buffalo Bills vai a Jacksonville enfrentar a seed 3 Jaguars, e a seed número 5 Tennessee Titans vai a Kansas City para enfrentar a seed número 4, os Chiefs. Desses jogos todos, desses 4 times, o que tiver a maior seed entre os vencedores vem a Pittsburgh para enfrentar os Steelers. Obrigatoriamente o jogo é no Heinz Field, não interessa quem seja o adversário no Divisional Round. Então, se o Jaguars vencer, vem o Jaguars. Se o Jaguars não vencer, é o vencedor entre Titans e Chiefs. O Buffalo Bills, caso vença, obrigatoriamente pega o New England Patriots porque ele tem a pior seed dos 4 times. Eu espero que isso tenha ficado bem claro. E, de novo, o próximo jogo é no Heinz Field, não interessa quem seja o adversário. A gente tem três possibilidades: Jaguars, Titans e Chiefs. Os 3 a gente já conhece na temporada regular. Já enfrentou os 3 times. Os Chiefs venceu os ano passado os playoffs, temporada passada, e vencemos na temporada regular quando eles estavam invictos. Titans, a gente massacrou, a gente acabou com o Titans em casa, jogo bem tranquilo. E o Jaguars é o adversário que parece ser o mais provável, mas em janeiro a gente sabe como é que as coisas funcionam no universo louco da NFL. Big Ben hoje disse que tivesse que escolher um adversário, ele quer enfrentar novamente o Jaguars, ele quer apagar da carreira dele aquele jogo de 5 interceptações, e para ele não teria um cenário melhor do que um jogo de playoffs, Divisional Round, em casa. Então, a gente sabe como é que o Big Ben joga quando ele tá puto. O pessoal fala muito, na semana do jogo Patriots e Steelers, Tom Brady postou um poema, todo mundo já foi falando, o Steelers tá fodido, Tom Brady vai vir puto pro jogo. E o pessoal acaba menosprezando também essa habilidade que o Big Ben tem em jogar puto. Então, pela voz dele hoje na rádio, no programa dele, o bicho vai estar com a camisa do Jaguars, torcendo um pouco coitado do bicho, que não tem nada a ver com a história, para receber o Jaguars nos playoffs, e vai jogar daquele jeito que a gente sabe como é o Big Ben nesses grandes jogos. O buraco é mais embaixo. O Blake Bortles não vem jogando bem. A defesa do Jaguars parece que entrou em oba-oba. Eu vi o Doug Marrone falando ontem que o time vai treinar, primeiro dia do ano, não, a gente vai treinar com full pads, o pessoal vai se matar aqui dentro de campo. Não acho que, não vivo no universo da NFL de tempo, mas fazer isso na véspera do jogo de playoff, no primeiro dia do ano, botar os caras 100% já pra se matar, quando o time já tá embalado na temporada. A gente sabe que tem briga no vestiário, como já briga na sideline, etc. As coisas acabam, se o técnico não tiver um pulso firme, acabam prejudicando o time. Tinha um papo que tava rolando sobre a galera do Jaguars, é que eles eram um dos times que mais faz trash talk na liga toda. E, assim, teoricamente são caras que chegaram no topo. Vocês entendem quando eu digo chegaram no topo? Agora, né? O Jaguars tá, não sei quanto, há muito tempo sem ir aos playoffs. Acho que a última vez que eles foram, eles tiraram a gente dos playoffs. E um monte de galera novata e tá baseando em jogo físico e trash talk mesmo. Então, não me surpreende que os caras já estejam falando de jogos futuros a essa altura do campeonato. Não surpreende até pelo fato daquela briga que o Jalen Ramsey teve com o AJ Green, né? Que eles começaram a brigar no meio do campo. Então, assim, não me surpreende o fato de os Jaguars serem um time que fala muita besteira. E só complementando o que o Ricardo falou também, é aquele negócio. Janeiro, o buraco é mais embaixo. O Blake Bortles não tem essa experiência.
digamos assim, não passa tanta confiança também. E o mais importante, os Steelers que eles provavelmente irão pegar também tá bem diferente daquele que eles pegaram no começo da temporada. Especialmente o Big Ben, que tá com a confiança lá em cima, tá jogando extremamente bem. Naquela época eles pegaram o Big Ben que tava mal, que lançou 5 interceptações, que tava sem confiança. É outro time, é outro ataque. Meu amigo, eu tô com o Big Ben nessa. Eu quero enfrentar os Jaguars, eu quero fazer eles pagarem por aquela derrota e pagarem caro. Isso aí realmente eu quero, até porque vai ser um belíssimo jogo se isso acontecer, e sou mais a gente. Vamos que vamos. Só quero ganhar mesmo. Não me importa quem é o adversário, não. Particularmente nunca tenho essa, não. Enfim, considerações finais, meus jovens? Seu Germano. A consideração final apenas de que os Ravens se fuderam. Apenas isso. Estou felicíssimo. Coitado de Baltimore, né? Nossa, Nada, tá com pena, leva pra casa. Que pena. O jeito que foi, pelo amor de Deus. Inacreditável o que acontece em Baltimore. Tá com pena, leva pra casa, meu amigo. Como o Danilo falou. Tô fora, meu filho. Parabéns pra Buffalo, primeiramente, né? Parabéns pra Buffalo. Merecidíssimo a vaga nos playoffs, ainda mais porque tiraram a vaga do nosso arquirrival. Então, muito bem, Buffalo, muito bem. Muito feliz pela franquia Buffalo Bills, e a torcida merece. A festa que essa torcida sensacional fez, tá escrito GB desde 99 sem ir pros playoffs. Os caras vão estar nem aí pro resultado do jogo de domingo. Os caras vendo o Bills jogando em janeiro, o jogo de playoff, e os caras vão estar emocionados. A melhor temporada que o Bills entrou pra ser como reformular o seu elenco visando um futuro. E para os playoffs nessa altura, muito bom para eles. Então, nossa consideração final, tranquilamente pode deixar todo parabéns para o Bills e a sua torcida, que ainda está doando dinheiro para a fundação do Andy Dalton, mais de $100 mil doados já em pouco mais de 48 horas para a fundação do Andy Dalton, porque o Ruivo classificou o Buffalo Bills para os playoffs. Então, muito legal ver isso. Exatamente, um passe para touchdown de Andy Dalton colocou um time que não é Cincinnati nos playoffs, e ainda tirou Baltimore. Isso é maravilhoso demais. E Buffalo vai ter a oportunidade de jogar numa cidade quente, né? Que afinal eles vão para Jacksonville. É a coisa mais Bengals do mundo, eliminar Lions e Ravens dos playoffs sem o Bengals estar com a menor chance de ir para os playoffs. Não tem coisa que descreva mais Marvin Lewis do que isso. Pois é. Então, parabéns ao Bills, parabéns aos torcedores do Bills que, graças ao passe do Andy Dalton, doaram aí mais de $100 mil para a fundação beneficente do Dalton. Belíssimo exemplo, é melhor do que comemorar tocando fogo no próprio corpo e pulando na neve, porque sim, isso aconteceu em tailgate de Buffalo esse ano. Então, vamos lá. A gente está em bye week, o Steelers está em bye week, não tem jogo nesse fim de semana dos Steelers. O máximo que você pode fazer é sentar e acompanhar os playoffs da AFC. Na semana que vem, a gente volta fazendo um preview para qualquer que seja o jogo, ou contra o Jaguars, ou contra o Titans, ou contra o Chiefs. De novo, a gente não pode enfrentar o Buffalo Bills. Eu já deixo um pedido aqui. Mandem perguntas. Você pode mandar nos comentários desse post lá no fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil ou no @BlackYellowBR no Twitter. Manda pergunta. Foca suas perguntas nos playoffs, porque desempenho de temporada, draft, free agency, contratos, a gente vai falar tudo depois que acabar a temporada. Então foca tudo no preview do próximo jogo, que a gente vai fazer um programa muito bom para nossa primeira partida nos playoffs. E os recados de sempre, deixa lá tuas 5 estrelas no iTunes, assina o feed, deixa o seu celular baixar o programa automaticamente para você toda vez que ele for publicado, e acessa fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil para conferir tudo que a gente está publicando. Segue Twitter, Instagram, Facebook, @BlackYellowBR. Um grande abraço para todos vocês, aproveitem essa semana de bye week e até semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah.